Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, não vou perguntar mais não. Não vou perguntar se você prefere que o Corinthians abandone a Copa do Brasil e a Sul-Americana e foque no brasileiro. Não vou perguntar mais isso. Só vou te falar uma coisa. Eu passei o dia todo fazendo contas. Porra, o Corinthians tem 20 pontos em 21 jogos. O Corinthians precisa de 25 pontos no mínimo para escapar do rebaixamento. E contratações? Thales Magno. Pessoal. Charles. O Alex Santana ainda deu certo. O Charles, não podemos reclamar não, porque fez 2 jogos apenas, não dá para reclamar. Mas o Corinthians precisa de mais, pessoal. O Corinthians precisa de um centroavante, um cara que chegue lá, que seja, porra, matador de verdade. Chegue e bote a bola para dentro do gol. Se não for isso, ano que vem, a gente fica sem Copa do Brasil. A luz desligou. A gente fica sem Copa do Brasil, porque o Corinthians não tem a vaga garantida ainda. E fica na Série B. Fala aí o que você pensa. Tô cansado já. Só fortalece com like, fiel. Fortalece com like e comenta. Abandona ou não a Copa do Brasil? Comente aí e vamos pro vídeo, porque o Coringão precisa de resultados. E o Ramon, né, Lele, mano? Falaram o seguinte, o filho e o Ramon falaram, não viemos lutar contra o rebaixamento. Né? E eles estão preocupados com a falta de gols do Corinthians. Isso aí que tá preocupando. Mas o que foi destaque mesmo foi o Soldado, que ficou puto com a arbitragem, né? Falou puto com a arbitragem? Não vamos Expulsou admitir dois dos caras? Não vamos admitir isso. Nossa. Ele falou que o juiz errou aí no gol do empate, o gol do Juventude, desculpa. E o pênalti não dado. Eu não vi, teve um pênalti não dado, mano? Sim, teve Não mão do teve. jogador. Não do acho, Juventude. não acho, Ih, discordo. discordo, tá? Discordo Eu acho que radicalmente, foi, pra mano. mim aí, o cara dá um chute lá, o cara do Juventude tá com a mão colada no corpo e pra mim não foi pênalti. Pra mim o Fabinho Soldado, ele tentou usar uma muleta e até pela inexperiência, tá passando vergonha. Eu acho que ao invés de dirigentes do Corinthians começarem a se posicionar cobrando jogadores incompetentes que nós temos, é muito fácil terceirizar pra arbitragem. Vou reclamar do gol do Juventude. O árbitro não tem culpa. É traçado uma porra de uma linha chamada VAR, e vem só a determinação pro cara. O negócio é o seguinte, gol legítimo. O cara vai dar o gol, acabou, irmão. Acabou, não tem papo. Não tem papo. Tem que ficar, arbitragem, pênalti. Não foi pênalti, pra mim não foi. Respeito quem acha, mas pra mim isso daí chama-se terceirizar a responsabilidade de incompetentes. O Corinthians ontem, Motinha, pra mim, foi uma das piores vergonhas que eu vi no campo do Corinthians. Em jogos do Corinthians, na história do Corinthians que eu vivo há mais de 40 anos. Pra mim foi constrangedor, Motinha, pegar um time do quilate do Juventude, que tem como ambição permanecer na Série A, e o Corinthians com 2 a mais em campo, com mais de meia hora de jogo, deixar os caras numa condição de conforto. Pra mim é uma vergonha, Mota, o Corinthians de novo ter tomado um gol com 3 minutos de jogo, colocando em xeque tudo que você pensou a respeito de tática, a respeito de posicionamento, a respeito de construção de jogo. Porque quando você toma um gol muito cedo, isso aí desarma, velho. Acabou a tua tática. Aí começa aí jogar com pressa. A pressa, ela acaba culminando com erros, acaba culminando com nervosismo. Mas nesse ponto, o Corinthians aí colocou a bola no chão quando tomou o gol e criou chances. Foi extremamente incompetente. Extremamente incompetente. O goleiro dos caras mereceu ser expulso no final do primeiro tempo, aliviando a pressão do Corinthians, porque eles tiveram que trocar um jogador de linha e colocar um outro goleiro. Então o Corinthians no segundo tempo, quando volta com o Pedro Henrique, empata o jogo, Motinha, com 3 minutos. 3 minutos o Corinthians empatou o jogo. Com 13, o Alan Ruschel foi expulso e bem expulso de novo. Porque pra quem tá falando de arbitragem, mas não expulsaram 2 dos caras. Os 2 mereceram ser expulsos. O goleiro trocou um gol pela expulsão dele no primeiro tempo, e o Alan Ruschel matou um contra-ataque, ele já tinha amarelo, foi o segundo amarelo. Então, com 13 minutos, o Corinthians estava com 11 contra 9. E ao invés de criar, Lele, uma blitz em cima do Juventude e tirar os caras da zona de conforto, o Corinthians sentou no resultado. Praticamente não criou, teve um outro lance no final do jogo, uma bola na trave do Coronado, que pra mim é muito pouco também. Porque hoje a gente tem que começar a criar um outro tipo de cobrança. Antigamente o Corinthians não criava nada na partida, nada. Então, quando o Corinthians passa a criar, como criou contra o Juventude, e não faz os gols necessários, como não fizeram contra o Atlético também, porque naquele jogo em Minas o Corinthians criou pra cacete muito mais que o Atlético e também foi incompetente nas finalizações, a gente tem que começar a cobrar desses jogadores que estão dentro de campo para terem, primeiro, mais postura.
mais postura. O Corinthians ele não pode ver o Juventude, que era uma partida que era praticamente uma final de campeonato pro Corinthians, principalmente pelos resultados que não estavam ajudando, porque todo mundo que estava no Z4 tinha ganhado, menos o Corinthians, e cara, jogar com 2 a mais contra o Juventude, em mais de meia hora de jogo, e não pressionar os caras, não incendiar o estádio, não incendiar o jogo. Então, Fabinho Soldado, eu quero que você vá pro inferno. Você, a sua declaração ridícula e patética, cobrando a arbitragem, você tá de brincadeira. Tem que parar de passar a mão na cabeça desses caras. Você, Fabinho Soldado, ao invés de criticar a arbitragem, você deveria criticar esse monte de incompetente que vocês contrataram, que não conseguiram ganhar do coitado do Juventude com 2 a menos. É isso que você deveria criticar. E não ficar cobrando a arbitragem. Terceirizar a culpa para a arbitragem contra o Juventude com 2 a mais em campo, cara, é constrangedor. É constrangedor, é vergonhoso. Isso é patético, Fabinho Soldado. Então vá pro inferno. E só pra finalizar, Lelê, você já pode dar a sua opinião também com relação ao jogo. Cara, esse Wesley, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar. Ô, Domênico, Sombra, Marcão, Mota, Bento. Não sei se vocês viram o jogo. O Corinthians precisando ganhar o jogo. Viu? Ah, desculpa, perdão, RG, esqueci também. Você. Não sei se vocês chegaram a acompanhar o jogo. O Wesley, o Corinthians precisando vencer. Cara, foi uma das atitudes mais burras que eu já vi um jogador tomar dentro de campo, cara. O Wesley, na hora que o goleiro ia fazer a cobrança, ele ia dar aquele quebrão pra frente, o goleiro do Juventude, ele entra na frente do goleiro já impedindo o goleiro de repor a bola. Ou seja, atrasando o jogo do Corinthians que precisava vencer. E pra acabar de ferrar com tudo, RG, na hora que o goleiro vai realmente dar o quebrão, fora o fato dele já estar impedindo o goleiro quase 1 minuto de repor a bola, ele tira a bola do goleiro, velho. Na hora que o goleiro tá soltando a bola com a mão e chutando a bola na hora do quebrão, ele tira a bola do goleiro. Fazendo ainda mais o goleiro fazer o que ele fez o segundo tempo inteiro, cera. Cara, vou te falar, mano, eu não sei o que esse Wesley tem na cabeça. Não sei. Embora, né? Essa cena pra mim, foi o retrato não, do que foi assim a partida mesmo. de ontem, cara. Cara, que burrice. Mas fala aí, Lelê. Fala aí, Lelê. Vende logo. Vamos, gente, difícil, quer começar viu? por onde, Lelê? Difícil. Pela Porque... arbitragem ou pela competência? Não, peraí. Primeiro que aconteceu o que a gente já vinha falando aqui há um tempo, alertando, né, sobre a questão de tipo, jogou bem contra o Atlético Mineiro, mas desperdiçou várias oportunidades, não soube ser efetivo, e eu falei, não adianta achar que 2 vitórias consecutivas, já tá tudo ok, porque saiu da zona e tal. Meu, uma rodada basta pra voltar pra zona e voltar ao sufoco e toda a pressão em cima do Corinthians. E isso aconteceu, né? Porque o Corinthians perde um jogo decisivo dentro de casa. Para mim, hoje, talvez o jogo mais significativo, né, dessa questão de afundar o Corinthians na zona de rebaixamento, esse jogo contra o Juventude em casa. Por toda a circunstância, direto, né, adversário direto, com 2 a mais, né, e tudo mais, e você não conseguir fazer gol, né, essa questão toda de sofrimento aí, eu acho que o jogo mais significativo de afundar o Corinthians na zona de rebaixamento, esse contra o Juventude, e você vê os adversários lá conseguindo vencer, conseguindo subir na tabela, adversários que já eram dados, talvez, como rebaixados, que iam ser difícil de se livrar, né, a Fluminense ali e tal, e estão conseguindo, né, e o Corinthians está se afundando, enfim. Agora, mano, pra mim o Fabinho também errou de ter ido nessa coletiva, principalmente assim, eu acho que não teve timing para reclamar de arbitragem, porque os torcedores do Corinthians há muito tempo vêm reclamando de lances, né, que são aí contra o Corinthians, e que a gente vê passividade tanto dos jogadores quanto da diretoria, né, de não reclamar, enquanto os outros times todos reclamam e tal. E isso nos bastidores talvez tenha alguma força, né? Só que aí você escolhe justamente um jogo, né, que você teve 2 caras a mais ali o segundo tempo inteiro para vir reclamar de arbitragem, aí realmente não fica de bom tom. Embora para mim foi pênalti, assim. Eu não gosto da marcação desse tipo de pênalti, vivo falando aqui, né? Esse pênalti de bola bateu na mão, não gosto. Só que toda rodada marca um pênalti desse. E ontem não marcaram. Mas assim, vou chorar por conta desse pênalti? Não vou. Porque pra mim é vergonhoso o que o Corinthians aquele lance da cabeçada do André Ramalho, que aí pega no braço do jogador, ou aquele lance no final do jogo que alguém do Corinthians chuta e o cara cai na... aquele lance dentro da área já, perto da linha de fundo. Isso. Então, na transmissão, Lele, eu não sei se vocês estavam ouvindo, a justificativa que deram naquele lance lá foi que acho que a bola tocou no André Ramalho antes de bater no jogador do Juventude. E isso teria meio que inocentado o jogador que já estava num ato de disputa.
Ele tá pra mim, ele tá com a mão meio né, amplia um pouco ali o ângulo do braço e tal. Pra mim, assim, marcam pênaltis como esse toda rodada, já foram marcados aí talvez, né, até aqui no Campeonato Brasileiro, uns 30 pênaltis desses. Não, marcaram ontem, mas ok, não vou ficar chorando por conta disso, porque como eu falei, pra mim... Não, Sombra, o fato de eu achar que foi pênalti não é questão de falar que eu tô chorando, é muito diferente. Porque uma coisa é você achar que é pênalti. Não, uma coisa é você achar que foi pênalti, outra coisa é você achar que o time perdeu porque não marcaram esse pênalti. Duas questões muito diferentes. Pra mim, o time perdeu porque foi incompetente com 2 jogadores a mais. E pra mim, por isso que o Fabinho Soldado perdeu o timing, né? E chegou lá abrindo a coletiva com essa questão de reclamar da arbitragem, pra mim ficou feio. Pra mim ficou feio. Porque assim, poderia ter feito isso muitas outras vezes e muitos outros lances, como todos os times fazem. Como todos vocês aqui no Estádio 97, quando tem lances, assim fazem. Mas aí você escolhe justamente um jogo que com 2 a mais, você tá lá e podia ter vencido tranquilamente, tinha obrigação de vencer. Aí fica feio, fica ridículo mesmo, né? Embora pra mim ali no lance, ok, sempre marcam esses pênaltis, poderiam ter marcado, mas não foi por isso que o Corinthians empatou. Aliás, eu falei perdeu aqui, né? Empatou, mas é porque é um empate com gosto de derrota. Totalmente com gosto de derrota esse empate. Então, assim, diga, Motinho. Posso falar mais coisa do Corinthians? Pode. Não, mas só pra concluir, Motinha, esse lance, ele tem razão sim, porque é um lance de disputa mesmo. Eu achei que ela tava falando até naquele lance que o árbitro finalizou o jogo e depois falou que ia checar naquele carrinho que o cara deu. O cara meio que dá o carrinho já colocando o peito na bola ali, pega meio, acho que no ombro do cara, e aí o árbitro encerra o jogo ali naquele final de partida. Como você disse, mas, né, mano, a banca dá, a banca toma, né? Não, mas, ô, Motinha, eu não vou colocar isso aí na conta da arbitragem, não, cara. Pra mim é patético. Você com 2 a mais não venceu um Juventude. Não pode, né, cara? Que é um time, cara, que a única ambição é permanecer na Série A, cara. Se tivesse não marcado 3 pênaltis pro Corinthians, mesmo assim, o Corinthians tinha obrigação de ganhar esse jogo. Cara, esses malucos jogaram meia hora, Motinha, com 2 a mais. Né? E praticamente não fizeram nada. Não incendiaram o jogo, não inflamaram a torcida. Vai cagar, mano. Olha, o Corinthians acertou... goleiro reserva, né? Sim. O Corinthians acertou a contratação do Thales Magno. De repente aí é a situação... Anunciou já? Já. Aí com o New York City, 22 anos, por empréstimo de 1 ano, com opção de compra de 13 milhões de dólares. Caso não compre no final do ano, vai ter que pagar $1,5 milhão pelo empréstimo. Ok? Mas o Corinthians está atrás de mais um atacante, além do... Mas o empréstimo, Motinha, o preço estipulado é de 15 milhões, velho. Você tá louco, mano. 15 milhões de dólares um jogador. Aí abate o empréstimo, é isso? Oi? Não, eu acho que abate empréstimo. Não, eu vi $1 milhão de dólares, Motinha. Eu vi 13 milhões de dólares, mano. 13 milhões e meio, mano, se for adquirir depois do empréstimo, pelo que eu vi. Se não for adquirir, aí você vai pagar $1,5 milhão pelo empréstimo. O custo dele é 15 milhões de dólares. Eu empréstimo $1,5 milhão, depois se você quiser ainda ficar mais 13,5, né? Gente. Você terá gasto no jogador 15 milhões de dólares. Isso significa hoje algo perto de 90 milhões de reais. Meu Deus. Pra quem não entendeu a conta, é $1,5 milhão independente de ficar com ele ou não. O Corinthians vai ter que pagar esse valor. Se quiser adquirir em definitivo, não é que você abate $1,5 milhão, você acrescenta mais 13,5, totalizando 15. Mas o Corinthians ele vai usar o jogador por esse período aí, quem sabe, salvar o Corinthians da zona da degola, mas eu acho que não vai contratar no final do anota o que eu tô dizendo, o cara vem, se jogar bem, aí eles não vão ter dinheiro, o Flamengo chegar lá e falar, quanto que eles não têm, eu pago e levo. Não, mas se salvar o Corinthians do rebaixamento já tá de bom tamanho. E o Corinthians tá atrás de mais um atacante. Mano, já era. Não, já era nada, irmão. Eu acredito até o final, tá larga. E o problema pra quarta-feira, né, contra o Grêmio, Alex Santana tem problemas físicos, viu? É dúvida pro jogo, viu, contra o Grêmio. Dúvida não, tá fora já, viu, Motinha? Tá bom. Tá cortado aí, fez um exame também, né? Aí. E sem Ranieri. Ele foi expulso. Foi constatada a lesão, né, do Alex Santana na coxa, mas amanhã, mano, ele vai fazer a ressonância pra saber o grau, né? Mas provavelmente de quarta-feira agora ele já tá fora. Então tá bom. Ele já só carta fora do baralho nesse momento. O árbitro aí do jogo Grêmio e Corinthians, Bruno Arleu de Araújo. Meu Deus. É ruim? Mas ô Motinha, vou te falar. Ótimo árbitro, ótimo. Eu não sei até que ponto que pro Corinthians não é mais vantagem, Lele, já cair nessa porra dessa Copa do Brasil aí também e focar no Campeonato Brasileiro pra ter só uma competição aí pra tentar escapar. Eu prefiro 1000 vezes escapar do rebaixamento do que tentar avançar em Copa do Brasil
avançar em Copa Sul-Americana e não conseguir nada. Porque o Corinthians hoje, Lelê, infelizmente, é um time que ele precisa resgatar a parte psicológica de novo. Era um processo que eu achei que estava melhorando, parece que não melhorou porra nenhuma. É um time que hoje, de novo, sente demais o fato de ser cobrado, porque esses jogadores do Corinthians aí é um monte de frouxo dentro de campo. Ai, nossa, a torcida, ela acaba pressionando. Não quer pressão, vai vender miçanga na praia. Você não pode falar assim, você sabe que você recebe críticas. Você fica, que assim, aquela turminha que tem... Vocês não podem falar mas não tô nem aí, eu quero que se lixe. A situação realmente ridículo, difícil. Viu, Sombra? O Corinthians hoje tem a metade das chances aí de escapar do rebaixamento. Mas, cara, 50% de chance de cair é muita coisa. É muita coisa. O problema aí é o seguinte, o Corinthians fez... E a sequência, Dodô, o problema do Corinthians agora, tá? Porque ele se afundou aí de não conseguir vencer o Juventude. E olha a sequência que o Corinthians tem no Campeonato Brasileiro, tá? A gente nem vai colocar aqui a questão de pegar o Grêmio na Copa do Brasil essa quarta-feira, o Bragantino na Sula, né, no próxima semana também. Mas, o Corinthians vai pegar o Bragantino, que é um time difícil em Itaquera, né? Mas mesmo assim, Dodô, Dodô, é difícil pegar o Bragantino em Itaquera. O Corinthians nos últimos anos vem sendo freguês do Bragantino, o Bragantino não tá bem, viu, Lelê? O Bragantino mas mesmo assim é um jogo difícil pro Corinthians, tá? Porque se não conseguiu vencer o Juventude com 2 a mais, você imagina a dificuldade com o Bragantino. O Fluminense lá. Já é outro Fluminense, né? Aquele que eles ganharam assim. 4. O Fluminense tá na retomada. Aí depois também pega o Fortaleza fora. Fora também. E depois... Flamengo em casa. Mas é o Flamengo. Só melhora, gente. Brigando por título. E depois... Botafogo fora. Brigando por título também. O Campeonato Brasileiro. Eu amo que você, Campeonato Brasileiro. Difícil demais a sequência. O negócio assim, o Corinthians tem 20 pontos, ele precisa de 25 para chegar nos 45. 25, ele tem 17 jogos a serem realizados, ele precisa de 8 vitórias e um empate. Esse em quantos jogos? Em 17. Nossa. 8 vitórias e um empate. É duro, hein? Nossa senhora. Quantos clássicos? Pra chegar em 45. Então, que é a nota corte, né? Só se outras equipes... Ainda dá pra se salvar, sabe como? Supondo que, por exemplo, o Vitória comece muito mal, pior ainda. Então, o grande problema... O Goianiense já abriu a chave, né? Só um o Goianiense já... Então, mas o problema não é isso. O problema pior é que o Corinthians fez os 21 já. O Atlético Goianiense já caiu, já fez o índice. Só que o Cuiabá tem 19 jogos. Ele tem 2 a menos... 2 a menos que o Corinthians, com 17 pontos. A maioria ali embaixo tem menos. O Fluminense, que tá na frente, tem 1 jogo a menos. Maravilhoso isso. O Inter tem 5 jogos a menos. Sim. Ele tem 16 jogos realizados. O Grêmio... O Vitória, beleza, já tem os seus 21 em 21. Grêmio tem 2 jogos a menos com 21. E o Juventude, que tá também um pouco à frente com 22, tem 19 jogos. Olha, Criciúma, 19 jogos. Deixa eu falar um negócio. Eu vou ser muito solidário agora. Aqui, eu tenho um carinho muito grande aí pela Lelê, pelo Mano. Nosso Mano, né? Que tá aqui há tantos anos no estádio. Nosso palhaço, né? Olha, se cair, eu não vou zoar. Se cair, eu não vou zoar. Não vou zoar por 5 minutos. Depois eu solto a bola. Não, mas aí eu tô achando, eu já tô fazendo coreografia, Marcão, treinando pra entrar aqui de cobra. Posso falar, Dudu? Eu vou entrar de cobra. Chegando o Thales Magno aí, otário. Rastejar. Ainda bem que eu não joguei o caixão do Santos fora no passado. Ainda bem. Só vai mudar o logo. Segura lá, viu, Marcão? Opa. Segura lá, Marcão. Tá no depósito lá. É tudo preto e branco mesmo, né? Então tá bom. Agora e as manchetes do Corinthians aqui. E aí, pessoal? Fizeram as contas? Viram a sequência de jogos do Corinthians? E ainda tem corintiano que quer que o Corinthians foque em todas as competições. Foque na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Pessoal, o mais importante é o Brasileirão. Abandona logo. Abandona a Copa do Brasil porque não tem jeito. O Corinthians não tem elenco. O Thales Magno não vai ser o salvador da pátria, não. E sem falar que o Corinthians... Sem falar que o Corinthians vem namorando com a Série B já faz tempo. 2022, ficamos em quarto ali com o Vitor Pereira. Mas o ano passado foi no último, foi lá no limite. Esse ano, a mesma coisa. O Santos namorou com a Série B. Olha o que aconteceu. Pessoal, brasileiro é isso. Pô. Brasileiro talvez seja o campeonato mais difícil do mundo. Dizem que é a Premier League.
Eu acho que é o Brasileirão. Eu acho que é o Brasileirão. Amanhã não tem Ranieri, não tem Alex Santana. Eu acho que é ainda bem pro Corinthians que pelo menos o Ranieri fica poupado para domingo, para sábado, contra o Red Bull Bragantino. E agora eu fico pensando aí quem? O Garro, pô. O Garro tá jogando muito, quase todo jogo ele tá lá. A qualquer momento ele pode se machucar e aí é um desfalque maior ainda pro Corinthians. Pessoal, tá complicado. Tá complicado. Comenta aí e fortalece com like. 8 vitórias e um empate. É o que o Corinthians precisa para se livrar do rebaixamento. Vai.